Meus amados, fujam do culto aos ídolos. Sim, sim. Então posso falar que todo católico é... Não, mas... Todo católico é pedófilo? Todo pedófilo? O problema da Todo católico é ladrão? O problema da Todo reforma católico, protestante é todo esse. católico é gay? Você Tem uma modificação recente que Maria agora não é mais corredentora, né? Portanto, se eu me coloco diante de uma imagem, diante de uma fotografia e peço para esta pessoa representada pela imagem ou pela fotografia alguma bênção, eu estou colocando essa São pessoa duas discussões, ó. Primeiro, no lugar de Deus. a veneração é um ato religioso, sim. É um ato religioso? É reconhecer então que aquela não tá na pessoa Bíblia, tá cheia então é de Deus. antibíblico, cara, que vocês estão praticando. Porque na Bíblia Não. não tem um ato religioso pra adorar imagens. A cruz hoje está vazia, o trono não. Mas Eu falei que se a gente colocar qualquer coisa no lugar de Deus, nós vamos adorar esta coisa. Deus É uma forma de precisa de pregar. imagem para convencer alguém? eu sei até qual é a fonte que você tá usando pra isso. Quero que você leia a fonte. Você leu essa fonte? Vamos Não é que voltar você tá pra citando uma coisa sem ter corredentora. lido o negócio. E vamos reagir a mais um tema deste debate entre o Ariel Lazari, um católico versus 25 evangélicos. Na realidade, 19. Eu queria muito saber por que eles colocam o número e na cadeira não tem, mas tudo bem. O tema dessa vez é o Novo Testamento não proíbe fazer imagem. A gente já fez vários vídeos aqui sobre isso. Vamos ver o que vai dar nesse debate, se vão vir os mesmos argumentos ou se vai vir alguém com argumentos diferentes. Vamos já aí, não vamos perder tempo, vamos reagir a este momento. Eu falei no outro que esse rapaz aqui, ó, ele parece o Lobão, não parece não? Isso aí eu sei que vocês vão gostar de conversar, hein? Oi, Ariel. Eu sou Marcos Davi, sou professor de biologia e professor de teologia também. De qual denominação? Sou batista reformado, daqueles que você gosta de conversar. Seguinte, ainda que, de maneira explícita, o Novo Testamento não diga uma proibição do ídolo, o Novo Testamento, junto com o Antigo Testamento, faz a regra de fé e prática de todo cristão. Portanto, eu não posso tomar o Novo Testamento independente do Antigo Testamento. Com certeza. Na medida em que o Antigo Testamento proíbe a idolatria, Sim. na medida em que o Antigo Testamento proíbe que eu coloque no lugar de Deus qualquer coisa ou qualquer outro tipo de ser vivo, o Novo Testamento, por exemplo, Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, vai dizer, portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Sim, sim. Então, pode não estar falando explicitamente, como por exemplo Isaías fala, né, para não fazer o Êxodo imagens, 20, né, sim, Salmo Salmos, e por aí vai. Salmo 115, Salmo Mas o Novo Testamento proíbe a idolatria. E com um detalhe, não quero me estender aí eu muito. concordo com tudo. E com um detalhe, a régua do Novo Testamento é muito mais alta do que o Antigo. Sim, é verdade. Porque Jesus vai dizer que se no teu coração houver o desejo de pecar, é como se você já tivesse pecado. Sim. Portanto, se eu me coloco diante de uma imagem, diante de uma fotografia e peço para esta pessoa representada pela imagem ou pela fotografia alguma bênção, eu estou colocando essa pessoa São duas discussões, ó. Primeiro, no lugar de Deus. tá, são duas discussões. Só um ponto aqui, né? Foi muito interessante esse argumento que ele trouxe e ele foi bem respeitoso, graças a Deus, já começamos bem. Mas, vamos lá. Se nós seguirmos esta linha de raciocínio que ele disse, e eu sempre bato isso na tecla, então nós não podemos pedir para um pastor, para um intercessor, para um líder de célula, para um coordenador, para um músico, orar sobre nós. Eu não posso pedir para eles orar sobre uma situação da minha família, porque então eu estou colocando a pessoa como um intermédio, ou como Deus, seguindo essa lógica que ele colocou. Quando nós falamos que nós pedimos a intercessão dos santos, porque nós acreditamos que nós católicos, nós acreditamos que essas pessoas estão no céu já com Deus, elas não estão dormindo, elas já estão no céu, porque encontraram, já alcançaram a eternidade, e tá lá em Apocalipse isso, elas têm um acesso a Deus que eu não tenho. Elas são minhas amigas de fé. Então, se eu peço para um padre aqui orar por mim e pedir para que ele me abençoe, então eu também não posso
fazer isso com os outros. Então, se eu não posso pedir isso para aqueles que estão no céu, numa ligação muito maior do que nós aqui na Terra, eu não posso pedir para mais ninguém. Eu não posso pedir uma ajuda espiritual para o outro, porque aí eu estou colocando a pessoa no lugar, né? Primeiro, ter imagem e outra, intercessão dos santos. Nós aqui estamos falando de ter imagens. Por exemplo, eu tenho uma imagem de Jesus Cristo com Maria, por exemplo, ou só um crucifixo com Jesus pregado na cruz na igreja. Isso aí pra você tá certo? Aquilo é uma figura que representa algo que aconteceu, mas aquela imagem vai predispor a pessoa a se ajoelhar para aquela imagem, diante daquela imagem, e pedir bênçãos para que aquela imagem está representando. Vamos lá. Jesus nem na cruz está mais. Mas então, nós pregamos a Cristo crucificado, loucura para os judeus, escândalo para os gentios. Só que o reino é ele no trono, não mais na cruz. A cruz hoje está vazia, o trono não. Mas não é o que São Paulo pregava, né? São Paulo pregava que nós pregamos a Cristo crucificado. Sim, porque pra gente não é vergonha, é a vitória da cruz. Porque o sacrifício dele redime a mim e qualquer outra pessoa dos seus pecados. É uma grande vitória, né? É isso que significa Cristo crucificado. Cristo na cruz não é uma derrota. Não é a derrota. Mas a vitória é consumada onde? No trono. E com a ressurreição. Não na cruz. Sem dúvida. Eu queria chamar a atenção para... gente, só para vocês entenderem aqui, né? Essa questão, o Ariel tentou separar aqui porque traz a questão da imagem, que é o que muitos acusam de nós termos imagens, né? E outros que aí essa imagem está ligada à intercessão. Mas, querendo ou não, é um assunto que puxa o outro, mas ao mesmo tempo eles são separados. Na visão desse rapaz, ele puxa uma coisa com a outra. E um outro ponto aqui, em relação à imagem, eu acho que eu já falei isso em vídeos antigos. Os evangélicos falam até da cruz, né? E se você for usar uma cruz, não pode ter Cristo crucificado, porque Cristo já não está mais na cruz. Mas eu venho lembrando disso, né? Muitos nos acusam de que a Santa Ceia é só um simbolismo. E quando eu olho para a cruz e o Cristo crucificado, eu faço memória daquilo que é a paixão de Cristo. É um símbolo ali. Não há mal nenhum. Não significa que ele está na cruz. Mas significa que para eu alcançar a ressurreição, é necessário passar pela cruz. Que meu Cristo, meu Senhor e o meu Salvador passou pela a sua paixão, pela crucificação, para ir para a ressurreição. E por que eu disse isso? Porque eu já falei, né? Trabalhei numa livraria evangélica e acho que, se eu não me engano, nos primeiros meses que eu trabalhei lá, eu sempre usava a minha cruz, que tinha Cristo, tinha a imagem de Cristo, ela não estava vazia. E aí um evangélico veio me questionar. Por que você está usando essa cruz? Não, porque Cristo não tá morto. Eu falei, não tá morto, ele vive. Mas isso daqui é para eu lembrar daquilo que ele fez por mim. Nos momentos difíceis, é na cruz que eu aperto, é na cruz que eu toco e eu lembro do que Cristo fez por mim. Então, é um símbolo muito importante para nós. É um sinal daquilo que Deus fez por mim. Então, não é que a gente fica pregando o Cristo apenas crucificado. Mas mesmo pregando o Cristo ressuscitado, eu preciso lembrar que foi preciso passar pela paixão. Então eu tô explicando isso porque muitas pessoas não entendem. Até porque tem algumas igrejas evangélicas, eu não lembro quais denominações usam, tem uma cruz no alto das igrejas, mas não é com Cristo crucificado. Nós usamos com Cristo crucificado, ou ela vazia, né? Tem até mesmo do ícaris, que é Cristo, e o Espírito Santo, né? Que significa o esvaziar-se. Então, para nós, tudo dentro da igreja tem um grande simbolismo. É uma pena que esses símbolos tenham se perdido em algumas igrejas cristãs, né? Mateus 19, versículos 18 em diante, em que a gente tem o jovem rico perguntando para Jesus o que ele precisaria fazer para alcançar a vida eterna. Sim. E nós temos aqui, guarda, no versículo 17, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Isso aqui já é outra questão de discussão teológica. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O jovem rico perguntou, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde que está aqui algo que é central na pregação dos protestantes? Não pode ter imagem, não pode ter imagem, não pode ter nada. Não está aqui. Se fosse algo tão importante, você falou que se tiver uma imagem já vai predispor a pessoa a cometer idolatria.
Se fosse tão importante aqui, por que ele não falou das imagens? Ele citou os mandamentos e não colocou as imagens. Ariel, eu não falei só de imagens. Eu falei que se a gente colocar qualquer coisa no lugar de Deus, nós vamos adorar esta coisa. E no caso do mancebo de qualidade, o ídolo dele era Mamon, era dinheiro. Sim. Ele não queria se desfazer do dinheiro porque ele adorava o dinheiro. Então, a questão não é a imagem em si. Poderia ter imagem em si, A Igreja Católica tem imagem de várias mulheres e homens, homens que vocês dizem que servem de exemplos e tudo mais. Ok, Poderia beleza. ter, então. Beleza. Todo mundo concorda aqui também? Paulo, Pedro, Maria, a Madalena, o Judas Bom, não Iscariotes, também servem de exemplo para mim. Sim. Mas eu não preciso de uma imagem... É que, assim, a imagem... A gente nem pensa... para me conectar com Deus, a gente e nem para pedir coisas para eles. A gente pensa de um ponto assim, nós somos ilustrados, a gente consegue ler, entender e tudo mais. Só que imagina um índio aqui, a gente falou dos jesuítas, né? Os índios aqui que não sabiam nem ler e escrever, nem a língua deles dava para escrever. Foram alcançados pela pregação do mesmo jeito. E como é a pregação? Ele entra numa igreja, vê todas aquelas imagens pintadas de histórias bíblicas. Mas quando... É igual uma novela Ariel, da Record. Exatamente. Então, se for... Aí é ótimo o argumento, o Ariel. Então, não precisa das novelas da Record, não precisa de The Chosen. As pinturas, a arte sacra... nos ensina a olhar para a história. Aliás, por exemplo, as crianças, elas conseguem entender melhor com desenho, porque para elas é mais compreensível a parte visual. Não adianta eu só ficar falando, né? Para muitas, a maioria das crianças precisa ter o lúdico, né? Precisa ter o desenho, precisa ter o brinquedo, precisa ter o físico. Quando a gente tem uma imagem, uma arte, um desenho, uma fotografia, é para eu lembrar. Sim, porque nós precisamos de... Eu, por exemplo, minha memória é horrível, gente. Mas, além de me auxiliar a lembrar, eu também tenho essa questão de lembrar além de lembrar, nos ajuda também a nos conectar com Deus, né? Porque olhando para tal imagem, eu lembro daquilo e já faço uma oração. Pelo menos assim. É a história da Bíblia. Quando o padre Antônio Vieira chegou, não tinha igreja ainda. Isso, então. Ele pregou sem imagem. É que eles pregam como der, né? E uma dessas coisas é, por exemplo, a arquitetura. E Deus precisa de imagem para convencer alguém? Não é que precisa de imagem, mas para nós humanos, isso ajuda. Deus se fez carne. Desculpa, eu não vi aí que tinha acabado. Desculpa. Parabéns pela argumentação, é muito bom. Muito bem, hein, professor? Gostei. É o professor Lobão. Eu gostei dele. Pode ir? Tudo bom? Tudo bem, Ariel? Meu nome é Nick. Prazer, Nick. Tenho 35 anos, sou autônomo e um entusiasta da fé e da pureza. Nossa. Ele parece o Murilo Couto, parece não? Murilo Couto evangélico. Cara, eu entendo que você faz imagens, né? Que você tá falando sobre imagens, mas eu queria entender de você, né? O que essas imagens representam? Essas imagens, quando eu tô no meio do meu dia, por exemplo, trabalhando lá, ocupado, fazendo o que for, né? Cuidando da minha filha e tal. Quando eu olho para um cantinho da minha casa e eu vejo, por exemplo, Cristo crucificado, eu lembro que ele morreu por mim. E naquela hora eu faço uma oração para ele. Então é um memorial. Sim. Tá. Nas outras divindades, outros santos, né? Há divindade neles? Não. Não é outras divindades. Existe uma diferença entre divindades e santos. Divindade é Deus, né? Agora, santos são pessoas que participaram da graça. Participam da graça. Buscar essa vida de santidade no Cristo, em Deus. Não, nenhuma. Não, olha só. Na verdade, eles são partícipes da natureza divina, né? Segundo a segunda carta de São Pedro. Eles estão tão unidos a Jesus Cristo que já não são mais eles que vivem, é Cristo que vive neles. Quando a gente fala da vida de um santo, e a gente diz que ele é exemplo, não é que ele é bonzão, foi lá e fez tudo que Jesus mandou, não é isso. É que a gente sabe que Deus encheu tanto ele de graça que ele fez aquelas boas obras. Não é ele que fez aquilo e qual a ali. É necessidade, Deus então, fazendo de nele. ter procissões para Maria, procissões São formas de lembrar o povo, né? Da missão de Maria, como então, que ela viveu. Então, por que uma busca para Maria de cura, de prosperidade, de alguma coisa assim? Por que há isso? Para pensar assim na... Ué, mas Nossa Senhora recebeu lá, né, em boda... Ai, sempre lembro dessa passagem, porque é a passagem do dia em que nós recebemos o sacramento do matrimônio. E quando faltou vinho, eles não foram direto a Jesus. Foram a Nossa Senhora, a mãe de Jesus. E o que Nossa Senhora fez? Foi até Jesus. Quando Cristo está na cruz, Cristo diz a João: Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho.
Pede que tua mãe atende, não é isso que o pessoal sempre fala? É isso, gente. Ali é o momento em que eu estou pedindo para que Nossa Senhora converse com Jesus, como conversou lá nas bodas. É isso. É a mesma coisa quando eu peço para um pastor, ô pastor, aí no caso deles, né? Reza aí pra mim. Olha, tá difícil na minha vida. Reza pra mim. Mas você não poderia ir lá fazer a oração pra Deus? Poderia ir pra Jesus, não poderia? Não precisa de intermédio. Por que você tá pedindo pro pastor? Porque muitas vezes você já orou, você já pediu pra Deus e não foi atendido. O que você vai? Você vai pra aquela pessoa que você entende que é ungida, que tem uma ligação maior com Deus. É isso. Nós temos os padres, os nossos coordenadores, nossos líderes, os bispos, os papas. Nós temos aqueles nossos irmãos que estão lá no céu, né? Que tem uma conexão muito maior do que a gente aqui. Às vezes, esse pastor vai te orientar. Olha, faz assim, faz assim, faz assado. Nossa Senhora, por meio do Santo Terço, também pode nos auxiliar com a sua vida. E os santos também. Veneração? É uma veneração que nós damos, sim. Então, a veneração é um ato religioso. A veneração de uma criança, a veneração por exemplo. é um ato. Você não conta histórias para uma criança? A veneração é um ato religioso ou não? Sim. A veneração é um ato religioso, sim. É um ato religioso? É reconhecer então, que aquela pessoa está cheia de Deus. Então é antibíblico, cara, que vocês estão praticando. Porque na Bíblia não tem um ato religioso para adorar imagens. Lembrando, a sombra de Pedro. Vocês lembram lá da cura, né? Que fala de que Pedro passou e curou? O poder não foi de Pedro. O poder veio de Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quando Nossa Senhora visitou Isabel, sua prima, a criança, João Batista, fez o quê? Pulou de alegria no ventre. Foi porque Nossa Senhora chegou? Não, porque ela tinha o Cristo. E a criança sentiu que ela tinha a graça de Deus, sentiu o próprio Cristo. É isso. Então não é proibido, não tá fora da Bíblia. Veneração, né? Ela não é um ato bíblico, é um ato humano. Não, vamos pegar aqui Atos dos Apóstolos. Atos 17, 29, abre aí pra gente. 17. É o versículo em que nós temos São Paulo com a... 29. Atos 17, 29. Versículo 29. Não é isso que eu queria Não, mas eu queria que você trazer. lesse ele pra mim, por favor. Vamos ler aqui. 17 e 29. Por que você não levou sua Bíblia pra você ler? Cristão tem que andar com a Bíblia. E católico cristão, Bíblia e catecismo. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Tá, mas você acha que eu penso que um crucifixo é o próprio Deus? Você realmente acha isso? Eu tô falando assim, há um diferencial em ser arte. Então, exemplo, a parede preta é um estilo de arte, né? E ter as imagens, como você falou pro outro ali, ótimo é uma ponto. arte. Eu concordo com você. Mas, Por quê? quando há uma veneração, uma divindade, algo que eu busco achar nele ali, cara, é antibíblico isso. A parede preta... Guardai-vos dos ídolos. Como você se guarda dos ídolos? Por exemplo, os caras são da transmissão aqui, né? Todo mundo da transmissão aqui, né? O preto na transmissão não ajuda, não auxilia nas luzes, na fumaça, nas outras coisas? O pessoal que os tá lá sabem não tá... que isso... Ué, mas então por que o fundo aí é branco? O fundo tá branco. O preto auxilia, é importante. A gente sempre, quando vai gravar, vai de uniforme preto. Vai. Mas ali, no caso das igrejas, é um culto a Deus. Tem que ser o mais sóbrio possível. Não chame atenção. Aliás, por exemplo, no altar... Precisa estar tudo muito bem uniforme. Uma coisa que sai fora disso, você pode distrair a pessoa e ela desfoca das questões de Deus. E isso dentro da liturgia católica a gente aprende. A gente é muito chato com a parte de liturgia pra culto, pra Santa Missa. Não tá pela transmissão. Lógico que tá, pô. Porque aconteceu as paredes pretas depois que houve a transmissão, que foi depois do Covid. Ali começou a ter as paredes pretas. É, mas não é isso. Na verdade, isso é um fenômeno das mega churches nos Estados Unidos, que tem até pastor voando. Eu recomendo que vocês pesquisem aí. Já chega no Brasil aí. Mas aí você tá colocando todo mundo no mesmo pacote, né? Então eu posso colocar um exemplo. Mas esse é o problema da reforma protestante. Então eu posso falar que todo católico todo católico é pedófilo? Lá vem o ad hominem. Chegou o ad hominem. Faltou, né? Vamos lá. Esse é o problema da reforma... Todo católico é ladrão? O problema da reforma protestante é esse. Todo católico é gay? Você tá dizendo, então, se alguém não segue a doutrina da igreja, isso não vira doutrina. É um mau comportamento. Mas não é doutrina da igreja. Essa é a diferença, gente. Desse novo fenômeno aí. Isso faz parte da igreja. Da doutrina deles. Dentro da Igreja Católica, não tem essa questão, o seu comportamento vira doutrina. Não é isso, não. Ela tem muita base. E não é no homem. É em Deus, Sagrada Escritura, tradição e magistério.
Eu vou trazer para você até aqui o Atos 15, né, que é o período em que pagãos estão se convertendo para o cristianismo lá em Antioquia e os apóstolos se reúnem porque tinha gente dizendo, eles não estão seguindo a circuncisão, que é uma coisa do Antigo Testamento que tem que seguir. A gente precisa que eles se circuncisem. Sabe tem o Concílio de Jerusalém. Por que eu não acho os apóstolos... Deixa eu concluir o argumento. Por que eu não acho os apóstolos fazendo a imagem de Jesus? Deixa eu concluir o argumento. Não há. Em Atos, porque eles não eram artistas, eram pescador. Mas ele podia pedir pra alguém fazer, pô. Porque quem faz são realmente as pessoas que fazem. Eusébio de Cesareia, o primeiro historiador da igreja, diz que sim, que já havia pinturas de Pedro e Paulo e esculturas de Jesus Cristo em Cesareia de Filipe. Você está falando de história, não é da Bíblia. A gente já discutiu na primeira vez que a Bíblia não é a única autoridade. Atos 15. Errado. Vamos lá, cara. Eu acho que, na realidade, não pode fazer a imagem. Você é teólogo e apologeta, você vai saber teólogo eu não sou. Melhor do que eu. É um pouquinho do outro, né? Tem o texto, não farás imagens, nem do que está acima, nem do que está abaixo. No Antigo Testamento, é Êxodo... Sim. Êxodo 20. E antes de você ler, só uma pergunta honesta. Deus traçou a proibição. A proibição da, enfim, venerar imagens e tal. E, na realidade, fazer, né? Já começa bem antes de venerar. Eu não sei onde que ele revogou esse mandamento. Eu estava mostrando, inclusive, antes da gente cortar, né, em Atos 15, tudo que é específico dos judeus que precisava continuar adiante, os apóstolos ali decidiram. Por exemplo, decidiram que não era mais necessário fazer a circuncisão, certo? Ou comer carne de porco, ou guardar o sábado. Tudo isso não aparece ali. Eu me refiro especificamente ao mandamento. Então, eles disseram, tudo da antiga aliança, que era específico dos judeus, que passa para adiante, está em Atos 15. Lá não tem nada de proibição das imagens. Então foi revogado. Sim. Por quê? Quando a gente vai para Êxodo 20, isso está na tradição oral. E lá, não aparece escrito, entendi. Então tá na nossa tradição oral. Aí como a Igreja Católica está par e passo, né? A tradição e a escritura. Mas na prática, mas a escritura diz isso. Engole a escritura. Não é a prática, não. Não fala do que você não vive. Não existe a prática, então... Não é isso. Palavra de Deus é palavra de Deus. Escrita ou oral é palavra de Deus. Uma não engole a outra. Pelo contrário. Isso que é uma dificuldade entender. No Tessalonicenses 2,15, seguir todas as tradições orais e escritas. Tradição, por exemplo, falando da questão de imagem, só para prosseguir no raciocínio. Eu gostei que você trouxe... Eu gostei que você trouxe Êxodo 20. Questão do monólogo. Você tá querendo fazer monólogo, meu filho? Vocês estão achando que isso é o quê? Pregação? Não é pregação, não. É um debate. Tem uma modificação recente que Maria agora não é mais corredentora. Não é e assim. Aí, cara? Não é assim. Faltou, né? Eita, quando a gente não entende o que o outro vive, é complicado, hein? Vamos ver o que o Ariel vai falar. Ai, sabia que ia vir isso. Oh, meu Deus. Sim, o que a igreja... Eu não é mais corredentora. Mas o que a igreja em algum momento disse dogmaticamente que Maria é corredentora? Sim. Quando? Sim, isso tá no... Não é nem questão de intercessão. Isso tá no catecismo. A igreja não diz que a Maria é corredentora no sentido de... Pra quem tem dúvida, vai no conteúdo do Mocelin que vai estar lá. Ele falou catecismo. Aí o que ele fala? Pra quem tem dúvida, vai lá no conteúdo. Irmão, você leu o catecismo? Você leu os documentos? Então não é o conteúdo de sei lá quem que vai me dizer. Narrativa pura. Ainda entregou que é narrativa. A igreja não diz que Maria com causa de salvação, né? Com causa de salvação, ela está junto com Jesus. Ela contribuiu como Abraão contribuiu, nosso pai na fé. Nesse sentido. Agora, eles todos Abraão fizeram é isso. Nosso Salvador também. Abraão creu em Deus, assim como Nossa Senhora disse o seu sim, pela graça de Jesus Cristo. Por que mudou isso agora se não era assim? Questão linguística, assim como, por exemplo, no século IX, é definido a questão linguística do que é adoração e veneração. Mas se for uma mera divergência semântica, por que no século IV, você acredita que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Isso foi definido com termos no século IV. Por qual posição da igreja? Porque teve divergência, né? Teve divergência, inclusive. Os arianos, o Papa foi perseguido por causa disso. Não teve Papa perseguido por isso. E até uma outra dúvida. Eu sei até qual é a fonte que você está usando para isso. Quero que você leia a fonte. Você leu essa fonte? Calma aí, eu tô falando de outra coisa. Você falou da onde que saiu, o Ariel perguntou, e aí você fala, não, tô falando de outra coisa. Foge, não, meu filho. Você leu? Você leu a fonte? Que é a biografia de Santo Atanásio. Vamos voltar você tá citando uma coisa sem ter lido o negócio. Não tem nada de Papa. Você consegue responder a pergunta? Não tem nada. E você consegue responder se leu a fonte? Porque ele tá respondendo, irmão. Ô, Jesus. Por arianismo. Eu não sou teólogo, já te falei. Afirma infalivelmente que Maria não é corredentora, mas antes afirmaram infalivelmente que ela é corredentora. Isso não tá... Não foi infalivelmente. Eles não entendem o que é infalível, Jesus. Não é infalível, gente. Infalível é dogma. Não foi falado da corredentora em relação à infabilidade, em dogma. Não foi falado. Não fala o que você não sabe. Você leu num artigo de alguém, de algum apologeta aí, evangélico, e está passando a informação errada. Não é isso. Aliás, já fiz vários vídeos aqui sobre corredentor. Depois vocês assistam. Isso não foi definido nem infalivelmente antes, nem depois. O que a igreja sempre pregou é que Jesus Cristo é o nosso Salvador.
E nós somos cooperadores da graça de Deus. Nós cooperamos com Cristo, como São Paulo. Aliás, no documento lá da Congregação para a Doutrina da Fé, está escrito isso. Ou seja, a pessoa não leu o que está escrito, né? Diz em Colossenses, completo em minha carne aquilo que falta a paixão de Cristo. Isso não quer dizer que Paulo é o nosso Salvador, como ele mesmo disse em 1 Coríntios 3. Ele não morreu na cruz por nós. Mas ele tem essa graça, ele já não é ele que vive, é Cristo que vive nele. Pela graça, ele coopera para que a redenção venha. Mas isso não faz dele corredentor. A igreja, ela purifica a terminologia. Eu vou te dizer mais. Se os termos no futuro forem diferentes, a igreja pode voltar a usar esse termo. Mas sempre com o mesmo sentido. As palavras, elas vão mudando ao longo dos séculos. E a gente precisa entender o que eles entendiam naquele tempo. Se você não cai no ecumenismo. Ele vai entrar em ecumenismo, mas não... Ó, um exemplo disso. Arco-íris. A palavra arco-íris, ela tem a ver com aliança. E o que nos nossos tempos acontece? Arco-íris é coisa da comunidade LGBT. Mas a gente usa a questão do arco-íris como símbolo da aliança de Deus, que foi lá da Arca de Noé. Então entendem que sim, vai mudando com o tempo as falas, as palavras. Aliás, em muitos comentários que a gente recebe aqui, tem gente que usa uma fala e outra, uma palavra e outra, e você fica, mas não é esse o significado. Então, além de mudar, o povo já não entende, não sabe mais o significado de um monte de palavra. Não cai no ecumenismo? Como assim? A igreja se adaptar, o mundo ele não precisa se adaptar para caber dentro do que é a palavra de Deus. Ecumenismo não é adaptação, não é modernidade ao mundo contemporâneo. E aí, vamos ao documento da Igreja Católica, falando lá, Concílio Vaticano II, Unitatis Redintegration. Número 1, ecumenismo é o esforço para promover a unidade entre todos os cristãos. Ecumenismo não é o diálogo interreligioso, tá? O diálogo interreligioso é com as outras religiões. Então, o objetivo do ecumenismo não é se adaptar, mas é uma meta de buscar a unidade que seja visível, sempre na verdade, comunhão na mesma fé e não apenas uma boa convivência. Então, a verdadeira união, está lá no documento, não pode existir sem plena adesão à verdade. A unidade sem verdade não interessa à igreja. Ou seja, essa questão da corredentora não foi para se aliar a questões evangélicas. Foi muito claro isso no documento. Mas as pessoas querem puxar para o ecumenismo. Aliás, essa questão de ecumenismo aí fala de internet, fala de videozinhos que não entendem o que estão falando. Cuidado com isso. Quando você for num debate, leia os documentos da igreja. Leia aquilo que você está falando, porque está falando coisa muito errada aí. Fiz-me tudo para todos. A igreja, ela pensa... A igreja tem que acompanhar a modernidade? A igreja tem que falar de um jeito que a pessoa consiga entender o evangelho. Não, mas aí é mudar o evangelho. Não. Uma coisa é terminologia. É bom. Você se adaptar e ficar moderninho é bom. Não, calma aí, eu posso falar. Tem essa de ficar moderno. Não tem nada disso de moderninho, não. A pessoa tá deturpando bem aí. A mesma coisa que Deus falou, por exemplo, para Elias, isso que eu acabei de mostrar aqui, da passagem de Reis. Ele mostra que para encontrar Deus preciso de recolhimento. Isso não pode mudar. Agora, a palavra recolhimento nem existia nesse tempo, não existia português. Então as palavras vão mudando, mas o conceito é o mesmo. Isso é uma coisa bem fácil de entender, né? O seu... É bem fácil, mas tem gente que não entende, Ariel, não entende. O raciocínio que você colocou, ele fica muito em xeque essa questão de se houve mesmo uma revogação da proibição de fazer e de venerar. Inclusive, assim, não tem freio, porque, por exemplo, o último santo foi, salvo engano, foi o Carlo Acutis, né? Que é o santo padroeiro da internet. Né? Última pessoa canonizada. Sim, foi. Carlo Acutis, que inclusive tá aqui, ó, olhando pra mim. A imagem dele tá aqui. O que seria uma oração pro santo da internet? Como que seria uma oração para ele? Porque ele recebe orações, né? É a mesma oração que a gente faz para qualquer outro santo e para Deus. Eu ainda iria mais, eu ia falar a mesma oração que você pede pro pastor, a mesma oração que você pede pro Ministério de Música, pro seu irmãozinho, é a mesma oração, meu filho. A igreja demorou para canonizá-lo, então, até então ele não poderia receber as nossas orações também. Em devoção privada, sim, mas você não tem certeza se ele tá no céu. E ele ouve hoje as nossas orações. Unido em Cristo, sim. Entendi. Tá certo. Tá certo mesmo, irmão, é isso. Se você não acredita, é um problema seu, mas é isso que a gente vive. Esse cara é bom, hein? É bom, mas assim, né? Atacou coisas que não era verdade, né? Tentou argumentar,
não é tão bom assim. Eu não gostei muito dele, não. Eu não gosto das pessoas quando elas trazem questões com as informações deturpadas. Por exemplo, questão de corredentora. Essas questões aí que ele falou. Não foi na fonte primária. Foi na fonte de internet. Foi numa narrativa. Então não é tão bom assim. Eu gostei desse professor aqui, ó. O professor Lobão aqui. Essa menina aqui até que é boa. Ficou nervosa uma hora ou outra. Por enquanto. Ah, e esse daqui também. Parece Paulinho Sena. Paulinho Serra. Depois assistam, porque depois desse quarto tema aí, eles até comentam, né, que eles chegaram e viram alguns debates e que tava muito mais acalorado, muito mais ofensivo. Realmente, esse debate tá uma educação, é um ou outro que faz de uma forma mais indireta ou que traz uma informação que não é verídica, enfim. Mas tá bem saudável, né? Perto de alguns outros debates entre um contra um ali, tá muito bom, muito bom. Eu tô falando em questão de respeito, tá? Não em questão de informações. Informações é um ou outro ali que eu já apontei aqui. Bom, dessa questão não tivemos muitas novidades e a mesma linha de raciocínio, né? Acho que o único ali que trouxe um pouquinho melhor foi o professor Lobão, que trouxe de uma forma mais calma, fazendo ali uma reflexão. É isso, gente, né? Eles até abordaram a questão do ecumenismo, que vocês ficam bravos quando traz debate aqui. Alguns de vocês, não são todos, não. Mas o debate é necessário. Porque não é só pra ganhar like, visualização, enfim. Tô falando pra nós. Ele nos ensina como argumentar, como controlar nossas emoções. O Ariel, ele é assim, ele é muito educado. Ele tem muito equilíbrio emocional, porque se fosse eu ali, não ia dar certo. Não ia dar certo. A José Eduardo é um grande exemplo disso também. Não são todas as pessoas que sabem debater, que sabem dialogar, que têm esta memória, que lembram onde tá tal coisa, né? Às vezes a gente precisa muito da Bíblia do lado, do catecismo do lado, né? Então, foi e está sendo um debate muito bom de acompanhar, assim, não está sendo vergonhoso. Nem pros católicos e nem pros evangélicos. Então, me conta o que você achou até agora desses reacts que nós estamos fazendo, mas respeitando essas regrinhas aqui, tá bom? E, por favor, lute para trazer informações verídicas, não essas narrativas aí que o último irmãozinho trouxe, hein? Não esquece de dar meu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. E o último react deste tema. Tchau!